Existem pessoas que só buscam a Deus quando dá tudo errado. Você já percebeu? Existem pessoas que lembram de Deus quando a casa caiu, não é nem quando a casa está caindo, quando já tentou de todos os jeitos, já procurou os melhores recursos. E aí, quando não tem mais jeito, Deus ele é a bola da vez. Será que você não tem lidado com Deus dessa forma? Será que Deus para você, ao invés de ser o Senhor soberano, ele não é uma última opção? Ou talvez até ser usado como servo? Nós devemos tomar muito cuidado da forma que nós agimos com Deus, porque Deus ele é soberano. Deus ele é poderoso. E entender isso vai mudar todo o seu relacionamento com ele. Quando você tem uma noção de com quem você se relaciona, isso muda e molda o seu comportamento. Se eu converso com uma pessoa sem saber o cacife da pessoa, sem saber a patente da pessoa, a carteira da pessoa, no sentido de ofício, eu vou tratar como qualquer um. Agora, quando você chega em alguma pessoa e você sabe o poder que aquela pessoa tem, a influência que aquela pessoa tem, você mede suas palavras, você toma cuidado. Isso muda o seu relacionamento. E quando nós falamos de Deus, nós falamos do Deus Todo-Poderoso. Nós falamos daquele Deus que a Bíblia diz que ele pega as águas do oceano na concha da sua mão. Nós falamos de um Deus, como diz em Isaías 66, que ele senta no céu e usa a terra como estrado dos seus pés. Um Deus poderoso. Mas existem pessoas que agem como um filho que sai de casa e só lembra de ligar para o pai para poder pedir alguma coisa. Quando o negócio aperta e quando fala, quando precisa, é só para pedir. As coisas não precisam continuar assim, se estão assim. Elas podem mudar e o seu relacionamento com Deus, ele pode se tornar prazeroso. Ele pode se tornar relacionamento de fato de um pai amoroso e de um filho amoroso. Não apenas por interesses. Perceba, Jeremias, capítulo 29, um texto que ele foi escrito por Jeremias para a nação de Israel que estava presa na Babilônia. E ainda assim, perceba, eles estão lá por conta de pecado, eles estão lá por desobediência. Mas ainda assim, Deus faz com que Jeremias escreva essa carta para aquele povo. E olha que versículo maravilhoso. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, ele se disponibiliza, ele se coloca à disposição da nação de Israel e à sua disposição para quando você entender que deverá buscá-lo de todo o coração. E o que é buscar a Deus de todo o coração? Senão de você, com uma forma racional, pensada, você ir diante dele por aquilo que ele é, por aquilo que ele criou, e não simplesmente por aquilo que ele pode te oferecer. Isso não quer dizer que você não possa pedir, mas o seu relacionamento com Deus não deve basear-se apenas na pedilância, não deve basear-se apenas nas suas petições. Deus, ele é muito mais. Ele pode se tornar para você, e isso você vai experimentar quando você entender que deve buscar de todo o coração, acima de qualquer coisa. Você vai experimentar um Deus amoroso que te acolhe, um Deus que te entende, um Deus que vai ouvir você e vai poder trazer paz ao seu coração, mesmo quando você não pedir essa paz. Simplesmente a presença dele quando chegar perto
vem transformando, moldando e mudando tudo. Então, entender quem é Deus e esquecer esse negócio de Deus somente para pedir, mas entender que Deus, ele controla a sua vida e ele faz da sua vida o que ele quiser. E você se render diante disso, diante desse poder, vai te fazer viver de uma forma muito mais tranquila. Você vai perceber que os problemas, que as adversidades, que as aflições que você tem passado não estão fora do controle dele. Muito pelo contrário, são situações que ele usa para poder abençoar você, para poder fazer com que você entenda quem é ele e quem é você. Porque você não é tão santo quanto pensa que é. Você não é tão forte quanto pensa que é. Mas ele é muito mais do que você pensa que ele é. Deus é poderoso e pode te conceder uma vida pacífica. E pacífico, quando eu digo, não é na ausência de guerras e de perturbações, mas pacífico lá dentro. Sabe, quando tudo lá fora está desmoronando, aqui dentro está na paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Aqui vem dele. Lembre-se, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus te abençoe poderosamente. Se essa palavra falou no seu coração, compartilhe, para que outras pessoas possam entender que Deus não é somente para pedir, Deus não é servo de ninguém. Ele é aquele que manda, é aquele que tem poder. Deus te abençoe.